Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo basicamente as características e os principais preceitos da Revolução Industrial, fator esse importante que modificou o cenário da história em diversos setores. Vamos então ao nosso primeiro tema. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações sociais, econômicas, que começou na Inglaterra em meados do século XVIII. A partir daí, a gente vai perceber grandes transformações que ocorreram principalmente no cenário da cidade. A formação da cidade, que nesse momento vai então acoplar a criação das diversas indústrias que estarão presentes nesse cenário urbano. A produção industrial se espalhou em grande parte do hemisfério norte, em todo, a partir do século XIX e até meados do século XX. A gente vai perceber que o processo de toda essa produção, que se realiza em grande parte na Inglaterra, vai efetivamente participar no comércio internacional de uma forma muito intensa, a partir, obviamente, das suas inovações, com tecnologias novas para esse momento. Produziu mercadorias e ficou mais barato e acessível. Porém, trouxe também uma desorganização dentro do meio rural, bem como também estragos que vão ser vistos ao meio ambiente. O advento da produção em larga escala mecanizada iniciou uma transformação na Europa, de uma forma muito intensa e posteriormente também na América do Norte. Essas nações se transformaram e trouxeram uma perspectiva diferenciada, principalmente na característica do trabalho. Vamos então à próxima temática. As causas da Revolução Industrial. A expansão do comércio internacional em meados do século XVI até o século XVII trouxe um extraordinário aumento de riquezas para a burguesia. Isso permitiu que o acúmulo dessas riquezas, vista como capital, pudesse efetivamente financiar um processo técnico e tecnológico para a instalação então de indústrias. Aí a gente vai perceber que foi efetivamente um passo extremamente importante essa tomada de decisão por parte desta burguesia, que trouxe efetivamente esse avanço a partir desse investimento. A burguesia europeia, favorecida e enriquecida também dentro de todo esse contexto, começou efetivamente então a projetar esses investimentos, que sem dúvida nenhuma foi através desse aperfeiçoamento técnico que vai aparecer nas indústrias, que você vai ver então o resultado de todo esse investimento que essa burguesia vai trazer. E obteve efetivamente uma produtividade muito maior, principalmente com o processo dos maquinários, que vão trazer essa possibilidade de você produzir mais em maior quantidade. Vamos então à próxima temática. As consequências da Revolução Industrial. Ao longo das diversas descobertas e invenções, foi uma forma de distanciar os países entre si, no que diz respeito ao poder econômico e político. Consequentemente, alguns países que conseguiram investir dentro desse cenário, ou seja, o cenário industrial, vai ter um avanço econômico muito maior que os outros países que ainda somente consomem os seus produtos. Nem todos se industrializaram ao mesmo tempo. E permanece efetivamente, então, dentro desse momento histórico ao qual estamos citando, uma certa diferença relacionada principalmente a esse desenvolvimento e não. Países que vão se deter basicamente a matéria-prima e países que vão se deter basicamente a efetivamente industrializar toda essa matéria-prima que é destinada então a essas indústrias. Percebam que aí nós vamos ter então países industrializados e países que vão fornecer matéria-prima para estes que estão economicamente mais avançados. Essa diferença ela é perceptível até a atualidade, onde temos efetivamente o grande avanço de países que são industrializados
e trazem uma perspectiva econômica muito mais forte dentro do cenário internacional. E aí trazemos, né, de certa forma, uma das permanências que ocorrem na nossa história a partir da Revolução Industrial. Vamos então à próxima temática. As fases da Revolução Industrial. Foi ao longo do fenômeno ocorrido na Inglaterra, da industrialização, que começou efetivamente então a Revolução Industrial Inglesa, que foi a pioneira. Mas é importante nós citarmos que a Inglaterra não foi na Inglaterra efetivamente onde você teve os principais avanços tecnológicos, mas nós temos a Inglaterra que teve a possibilidade de investir porque tinha recursos econômicos nos seus cofres, a partir, logicamente, como citamos anteriormente, da burguesia. E vários fatores, né, podem, através desse processo, entender que a Inglaterra foi a pioneira a partir, então, desses grandes investimentos que ocorreu na formação e construção de indústrias. A Inglaterra possuía um capital, e esse capital era uma estabilidade, e essa estabilidade foi o que deu o avanço muito à frente de outros países, né, que ainda não haviam conseguido todos esses recursos, como a Inglaterra detinha nesse momento, para poder então investir e sair à frente com relação a essas mudanças que vão ocorrer. Desde o fim da Idade Média, né, significativamente, a população era, na sua grande maioria, rural. Mas nesse caso, a gente vai ter uma concentração maior das pessoas, principalmente nesses centros urbanos. É importante nós citarmos que esses centros não estavam preparados para a quantidade de pessoas que vão agregar essas cidades, entendendo que grande parte daqueles setores básicos, né, para melhor qualidade de vida dessas pessoas, nesse momento você não detinha essa possibilidade, como saneamento, segurança, saúde, a possibilidade de uma boa alimentação com recursos através de uma empregabilidade, isso não era uma realidade desses grandes centros. Também nós tínhamos aqui a relação das colônias na África e na Ásia, que garantiam, na sua grande maioria, o fornecimento de matérias-primas que eram utilizadas dentro desse rol industrial. Então os processos da matéria-prima, ela era, em outras palavras, utilizado, industrializado, transformado em produtos e posteriormente isso vendido a altos preços, ou seja, os ganhos eram muito grandes dentro dessa estrutura. Vamos então à nossa próxima temática. A primeira Revolução Industrial. É certo que nós temos algumas fases da Revolução Industrial, vistas como a primeira Revolução Industrial, segunda e terceira Revolução Industrial, onde cada uma delas tem uma característica específica. Na primeira Revolução Industrial ocorreu em meados aí do século XVIII até meados do século XIX. Sua principal característica foi o surgimento do processo de mecanização. Ocorreu significativas transformações em quase todos os setores da vida humana, a partir desse processo. Então nós podemos pensar que além das próprias indústrias, muitos avanços vão ocorrer no cotidiano, no dia a dia, em que essas pessoas vão se deparar e vão estar próximas então de algumas tecnologias que vão ser oferecidas nesse período. A sua estrutura socioeconômica, em outras palavras, ela fez uma separação definitiva com essa relação do capital, apresentando os donos dos meios de produção, bem como aquele também o trabalhador que tem a força de trabalho. Dentro dessa relação a gente vai perceber que o processo da capital ele também vai, em outras palavras, instituir nessa sociedade as diferenças a partir do poder aquisitivo das pessoas, onde você teria efetivamente uma classe dominante e uma classe que estaria à mercê de todos os trabalhos que eram oferecidos dentro desse período. Portanto, nós citarmos que grandes obras clássicas, elas são analisadas a partir dessa concepção social que se modifica dentro desse cenário. O que antes era efetivamente uma sociedade mais voltada à perspectiva rural, hoje nós temos então uma sociedade que é muito mais voltada aos grandes centros. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial, aqui no nosso Flash da História. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.